Você sente um peso no peito que não consegue explicar? Uma inquietação que te acompanha mesmo nos momentos de aparente calma? Essa sensação de que, não importa o quanto você conquiste, nunca é o bastante. Que a qualquer momento, alguém vai descobrir que você não é tudo isso que aparenta ser. Que você é, no fundo, uma fraude. Eu sei como é. Passei a maior parte da minha vida correndo atrás de algo que eu nem sabia o que era, só para preencher um vazio que me acompanhava desde que eu era um menino. Um vazio que, talvez, você também conheça muito bem. É uma dor sem nome, uma inquietação constante, uma vergonha silenciosa por não se sentir completo. A gente tenta disfarçar, não é? Com mais trabalho, mais bens, mais distrações. Mas a noite chega, o silêncio se instala, e o vazio está lá, te esperando. E você se pergunta, o que eu estou fazendo de errado? Meu nome é William, tenho 77 anos. Não sou um especialista, não tenho diplomas pendurados na parede, nem sou um guru que vai te vender uma fórmula mágica. O que tenho são décadas de vida. Décadas de erros, de acertos, de noites sem dormir e de manhãs vazias, mesmo depois de ter tudo que a sociedade dizia que eu deveria ter. Eu fui aquele homem que você talvez esteja se tornando, ou que já é, aquele que acreditou que a felicidade era uma meta a ser alcançada, um troféu a ser erguido. E cheguei a um ponto onde, finalmente, comecei a entender o que realmente estava acontecendo comigo, porque eu me sentia um impostor, mesmo com todas as provas de sucesso. E talvez, só talvez, o que eu aprendi na marra, com muita dor e arrependimento, possa te ajudar a enxergar algo sobre você. Não uma solução, mas uma compreensão. Uma permissão para se sentir o que você sente, e finalmente dar nome a essa dor sem nome. Nós, homens, somos ensinados a ser fortes, a não demonstrar fraqueza. Nos empurramos para ser mais, ter mais, valer mais. Buscamos aprovação em cada promoção, em cada carro novo, em cada elogio que recebemos de chefes, clientes ou até da nossa própria família. Mas, no fundo, a gente sente que algo está faltando. Uma culpa silenciosa por não estar feliz, por essa insatisfação que não conseguimos explicar. Uma vergonha por essa persistente sensação de vazio, mesmo quando tudo parece perfeito do lado de fora. É como se estivéssemos atuando em uma peça, e a qualquer momento, o pano de fundo pudesse cair. É um despertar tardio. Você olha para trás, para os 30, 35, 40 anos, e vê que a corrida foi longa, mas o destino ainda parece distante. Você vê os padrões que se repetem, as mesmas frustrações, as mesmas fugas. E o vazio? O vazio continua lá, te esperando no silêncio da noite, quando as distrações acabam e você se encontra sozinho com seus pensamentos. Lembro do meu pai. Ele era um homem grande, de poucas palavras, mas de expectativas imensas. Nunca me abraçou, nunca disse, eu te amo. O máximo que eu ouvia era, fez sua obrigação, ou, não é mais que a sua obrigação. Ele acreditava que o trabalho e a disciplina eram as únicas moedas de valor. A mesa de jantar era um palco, não um lugar de união. Se eu trazia uma nota alta da escola, ele apenas acenava com a cabeça e dizia, bom, agora mantenha. Não havia um sorriso, um elogio que realmente me fizesse sentir visto. Era sempre uma validação temporária, até o próximo desafio. Se eu falhava em algo, o silêncio dele era mais pesado que qualquer grito. Um silêncio que dizia, você me decepcionou. Aprendi que o amor era condicional, que eu precisava merecer o mínimo de atenção, de reconhecimento. Que eu só era suficiente se estivesse produzindo, conquistando, performando. Minha existência dependia de resultados. Eu era um projeto, não um filho. E a invisibilidade era o meu medo constante, a garantia de que eu não era digno de ser visto por quem mais importava. Essa sensação de ser invisível, de não ser o bastante, grudou em mim como uma sombra. Eu só queria um olhar, uma palavra de afeto genuíno. Essa era a minha linguagem do amor, conquistas. Eu achava que, se eu fosse grande o suficiente, importante o suficiente, rico o suficiente, finalmente ele me veria. Finalmente eu seria digno de um abraço, de um, eu me orgulho de você, sincero. E essa busca me consumiu por décadas, ditando cada escolha, cada sacrifício. Eu consegui. Conquistei o que todos diziam que era o sucesso. Montei uma empresa do zero, fiz fortuna, tive a casa na praia, o carro de luxo, o respeito dos meus pares. As capas de revista, os prêmios na parede, os artigos elogiando minha visão. Tudo estava lá, materializado. Lembro de um dia, estava na minha sala executiva, vista para a cidade, telefone tocando, secretária trazendo mais um contrato milionário.
Olhei para fora, para o horizonte, e senti nada. Um vazio abismal. Não havia alegria, nem satisfação, nem a tão sonhada paz. Apenas um oco, um buraco negro no peito. Aquele momento que deveria ser o ápice, o coroamento de anos de trabalho, parecia o fim de uma estrada que não levava a lugar nenhum. A alegria prometida nunca chegou. Era como se eu tivesse escalado uma montanha altíssima, chegado ao topo, e descoberto que a vista era só mais nuvem, mais neblina. A dor sem nome, que me acompanhava desde a infância, agora tinha um palco maior para se manifestar. Eu tinha tudo, e me sentia um impostor, um farsante. E o pior, não podia falar sobre isso com ninguém. Quem acreditaria que um homem com tudo pudesse sentir um vazio tão profundo? E esse padrão não ficou só nos negócios. Ele se infiltrou em tudo. No meu casamento, eu era o provedor, o homem forte, o que trazia o sustento, mas um estranho dentro da minha própria casa. Eu dava presentes caros, garantia o conforto material, mas não sabia dar presença, não sabia me conectar de verdade. Eu achava que amar era prover, que demonstrar afeto era dar coisas. Mas faltava o toque, a escuta, a vulnerabilidade. Minha esposa, com o tempo, parou de tentar. Eu me tornei um pilar, sim, mas um pilar frio, distante, que sustentava o teto, mas não o coração da casa. Com meus filhos, meus filhos. Eu os amava de um jeito que nunca soube expressar. Repeti o roteiro do meu pai, sem perceber. Exigi, cobrei, dei conselhos que pareciam ordens, na esperança de que eles não cometessem os meus erros, mas sem realmente olhar para eles, sem realmente ouvi-los. Eu estava ocupado demais, construindo um futuro para eles, que me esqueci de estar com eles no presente. De brincar, de rir, de simplesmente sentar e conversar sobre o dia. E a raiva contida, que eu nunca soube nomear em mim, transbordava em pequenas irritações, em distanciamento, em uma frieza que os afastava. Conheci muitos homens como eu. Alguns, ainda hoje, aos 70 e poucos, continuam correndo. O João, meu vizinho, é um deles. Ainda fala em último grande negócio, em deixar um legado maior, em provar um ponto. Parece que ele não pode parar, porque se parar, o silêncio o engole, e ele terá que encarar o que realmente sente. Ele tem uma agitação constante nos olhos, uma necessidade de estar sempre ocupado, sempre relevante. Nunca está realmente presente, sempre pensando no próximo passo, na próxima conquista. Ele vive para o futuro que nunca chega, e o presente lhe escapa pelas mãos. Mas conheci outros, como o Antônio. O Antônio não tem milhões, nem capas de revista. Ele foi um professor de história a vida toda. Mas ele tem uma paz que eu demorei a entender. Ele cuida do jardim com carinho, passa a tarde com os netos, e fala dos filhos com um brilho nos olhos que eu nunca tive. Um brilho de conexão genuína. Ele não conquistou o mundo, mas conquistou a si mesmo. Ele não precisou de um império para se sentir completo. Ele não tem a dor sem nome que nos acompanha, porque ele a encarou, a aceitou e a desarmou. Ele simplesmente vive, com autenticidade e presença. A suficiência não é um destino. Não é um ponto onde você chega depois de ter feito o suficiente para provar seu valor. A suficiência, eu descobri, é um estado. É a permissão para ser quem você é, agora, neste exato momento, com o que você tem, com as suas falhas e as suas forças. É não precisar da aprovação externa para respirar, para se sentir digno de existir. É a liberdade de sentir o que você sente, a raiva, a tristeza, o vazio, sem vergonha, sem a necessidade de reprimir ou disfarçar. É abraçar sua humanidade completa, com todas as suas imperfeições. É a presença de simplesmente estar, com você mesmo, com seus entes queridos, sem a necessidade de preencher cada segundo com produtividade, barulho ou mais uma meta. É a capacidade de se olhar no espelho e dizer, eu sou o que sou, e isso é o bastante. É a aceitação de que a vida não é uma corrida para provar seu valor, mas uma oportunidade para viver e sentir plenamente. Por que essa busca externa nunca funciona? Porque a ferida não está lá fora. A ferida está aqui dentro, bem no peito. Aquela sensação de não ser o bastante, de ser invisível, de precisar merecer amor, foi plantada muito cedo, lá na infância, por quem deveria ter nos dado segurança. E quando você tenta preencher um buraco interno com coisas externas, dinheiro, poder, reconhecimento, até mesmo um novo relacionamento, é como tentar encher um balde furado. Não importa o quanto você coloque, ele nunca vai transbordar, nunca vai se sentir completo. O medo de não ser digno, de ser rejeitado, de ser descoberto, como um impostor, é o motor que nos faz correr.
É a voz do nosso Pai, ou da ausência dele, ecoando em nossa cabeça, nos dizendo que ainda não somos bons o suficiente. E ele nos impede de parar e olhar para a verdadeira origem da nossa inquietação. Ele nos mantém presos na ilusão de que a próxima conquista trará a paz, quando na verdade, ela só adia o confronto com o vazio. É um ciclo vicioso, uma prisão invisível que nós mesmos construímos, tijolo por tijolo, com cada "eu preciso fazer mais". Você não precisa ser mais para ser suficiente. Você já é. Talvez você precise, como eu precisei, parar de correr e finalmente se dar a permissão de sentir essa dor sem nome, essa culpa, essa vergonha que carrega. Não para se julgar, mas para entender. Para, pela primeira vez, dar voz ao menino que foi silenciado, ao homem que foi invisível. Essa é a sua chance de quebrar o ciclo, de não repetir a mesma história com seus próprios filhos, com seus relacionamentos. É a chance de se reconectar com a sua verdadeira essência, antes que seja tarde demais. Não é fácil, mas é a única coisa que realmente importa. Se o que eu disse aqui ressoou em você, se essa dor sem nome te é familiar, não guarde isso só para você. Talvez tenha alguém na sua vida, um amigo, um irmão, um colega, que também esteja correndo na mesma direção errada, sentindo o mesmo vazio, a mesma culpa silenciosa. Alguém que precisa ouvir que não está sozinho nessa luta silenciosa. Alguém que precisa de uma voz para nomear o que ele sente. Compartilhe com ele. Talvez seja o empurrão que ele precisa para parar e, finalmente, olhar para dentro. Não para me seguir, mas para se encontrar.